Pablo, tu não vai se aposentar tão logo, né? Olha, eu espero que não. Vai demorar mais tempo. A gente ainda mais uns 5 anos. Pra quem não viu aí, ó, eu acabei de começar o segundo turno com uma pergunta assim, ó, se eu não vou me aposentar por agora. Não pretendo, pelo menos, né? Porque existe um ditado que é assim, fique rico ou morra tentando. Eu estou bem próximo da segunda opção, do morra tentando. Então eu tenho que continuar insistindo nessa. Gente, olha só, tem algumas perguntas aqui antes de nós começarmos a nossa segunda etapa. A pergunta do Davi Silva Menezes. Eu olhei o nome Davi agora, lembrei de uma coisa muito engraçada. Tem um meme que rola na internet que é assim: olá, meu nome é David. Ah, escreve David? Não, escreve Robson. Cara, é muito engraçado esse meme. Tá, mas não tem nada a ver aqui, é Davi, nem é David. Olha lá. Olá, professor. Qual a diferença de estudar conjunção na morfologia e na sintaxe? O seguinte, na morfologia, você vai pegar a classificação, tipo a palavra como, é uma conjunção, e o significado, tá? Comparação ou causa. Isso na morfologia. Então, você saber que isso é uma locução conjuntiva, isso é morfologia. Na sintaxe, é você descobrir que elemento a conjunção introduz. Então, quando eu digo isso aqui para você, ó, introduz oração subordinada adverbial, eu estou falando para você sobre um comando sintático. Tá? Morfológico é olhar a palavra e classificar. Sintático é saber fazer a análise do elemento que ela vai introduzir. A Débora de Matos perguntou: as conjunções integrantes sempre completam o sentido do verbo? Não. Como você viu o exemplo que eu havia mencionado anteriormente, dá para você ter um sujeito, um predicativo, um aposto, qualquer outro elemento. Não é a conjunção que completa. A conjunção introduz uma oração que vai ter uma função em relação a outra. A Catarina Priscila perguntou: professor, posso dizer que todas as conjunções integrantes são orações subordinadas substantivas? Não, porque oração é uma frase que contém um verbo. Uma conjunção integrante introduz uma oração subordinada substantiva, então você não pode dizer que toda conjunção é uma oração, tá? Porque isso não é verdade, para ser oração a frase tem que ter verbo. Vitor Garcia Lopes disse: professor, posso generalizar dizendo que as orações adverbiais causais sempre terão a ideia de algum acontecimento fato que vem antes da sua oração principal? Se não, você pode dar algum exemplo que contraria essa ideia? Vitor, essa pergunta foi boa, tá? Você quis dizer a relação de sequências, né? É claro, sempre que você tiver uma causal, você vai ter a oração causal como aquilo que vem antes da ação da principal. Então, nesse caso, você pode levar como regra, não está errado esse raciocínio aí, tá perfeito. Beleza? Aqui na sala, alguma pergunta antes de nós recomeçarmos? Não? Então, beleza. Olha só. Conjunção conformativa, dá a ideia de conformidade. Mas o que significa esse esquema de conformidade para o sentido? É algo muito parecido com obedecer ou fazer igual, tá? Veja bem, conjunção conformativa, nós temos a palavra conforme, a palavra segundo e a palavra consoante. Apenas para citar aqui. Então, se você pegar um exemplo do tipo, conforme explicaram, ele fez a prova. Ou, João entrou na sala segundo o seu amigo havia indicado. Então, sempre que der uma ideia de conformidade, de obedecer alguma coisa, a oração será conformativa e essas conjunções aqui, conjunções conformativas. Correto? Consecutiva. Essa aqui cai bastante em prova, então quero que você faça um asterisco aqui ao lado, junto com essa da causal, tá? E da condicional. A consecutiva cai, e principalmente em provas da banca FCC, naquela relação de causa e consequência. A consecutiva introduz a consequência, não a causa. As locuções são essas aqui, ó. Tanto que, de modo que, de sorte que e tão que.
Como assim, professor? Veja o exemplo aqui, ó. José é tão chato que dá vontade de morrer. Então, olha só. Tão chato causa que dá vontade de morrer, consequência. Então, essa aqui é uma forma, uma locução conjuntiva que aplica para a sentença uma relação de consequência. Vamos pegar outro exemplo aqui. Pedro investiu tanto que perdeu suas economias. Pedro investiu de modo que perdera suas economias, de modo que perdesse suas economias, tá? Então, cria uma relação de causa e consequência dentro da frase em que aparece, beleza? Muito bem. Eu vou colocar aqui no quadro só para poder mostrar uma coisa. Olha só. Pedro investiu tanto no negócio que ficou rico. Veja, a locução conjuntiva pode ficar separada. Tanto que. E não há problema, tá? Não há problema. Agora o que acontece? Pedro investiu tanto no negócio, aqui você coloca a barra. Por que você coloca a barra nesse lugar? Porque você só vai começar a analisar a consequência a partir da palavra que, de fato, é uma conjunção. Então, de fato, a palavra que é a conjunção, que forma a locução conjuntiva. Então, aqui, ó, essa primeira oração, Pedro investiu tanto no negócio, é uma oração principal. Tá? É uma oração principal. A outra, que é essa aqui, ó, que ficou rico, é a oração subordinada chamada de adverbial com qual sentido? Sentido consecutivo. Oração subordinada adverbial consecutiva. É isso que eu quero que vocês entendam. Sacaram a diferença? Tá? Ah, professor, eu achei que tinha que ser daqui para frente. Não. Tá? É daqui, ó. A consequência é essa. Que ficou rico. Beleza? E se eu disser para você que a oração Pedro investiu tanto no negócio possui um sentido de causa, você acha que está certo ou errado? Tá certo. Já que a segunda é a consequência, a primeira é o quê? A causa. Só não tem uma conjunção causal aqui. O que você tem uma consecutiva do outro lado. Beleza? Tá bom. Concessiva. Essa é outra bem importante. Então coloca asterisco ali. Concessiva tem a ver com concessão, que tem a ver com conceder, que tem a ver com abrir uma exceção. Então, uma concessão é tipo isso. Você abrir uma exceção em relação àquilo que você estava falando. As principais conjunções concessivas, coloque lá. Embora, essa é a principal. Essa aí é a moedora. Ela é muito incidente em provas. Embora, coloca lá. Ainda que, mesmo que, apesar de que. Tá? Todas essas formas aqui são formas concessivas. A ideia de cedência, de concessão. Perfeito? Como é que isso aparece numa prova? Então vamos lá no exemplo. Olha só. Embora pareça difícil, passarei no concurso. O que acontece aqui, ó? Presta atenção. Essa palavra embora é a palavra que dá a ideia de cedência, de concessão. Ela é uma conjunção concessiva, conjunção subordinativa adverbial concessiva. O sentido dela é mais ou menos o seguinte: ela vem para quebrar uma expectativa que qualquer um teria ao ler a outra frase. Por exemplo, passarei no concurso. Aí o cara pode pensar assim, mas é muito difícil.
Então você diz, embora pareça difícil, passei no concurso. Você entendeu? É uma quebra de expectativa. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque a palavra embora não pode ser trocada pela palavra mas. Ela está relacionada na ideia, mas não pode ser trocada pela palavra mas. E tem muita pergunta falando sobre isso. Pedindo para você trocar. Passei no concurso, embora parece difícil. A palavra embora tem um sentido adversativo. Errado. Pode ser trocado pela palavra porém? Não. Tá? Não pode. Eu posso trocar embora por mesmo que, ainda que, apesar de que. Posso até colocar aqui, ó, apesar de. Mas, se eu colocar a expressão apesar de, o que é que vai acontecer com esse verbo aqui? Vai ter que mudar. Apesar de parecer difícil. Então é aquele mesmo esquema da palavra ser e da palavra caso. Se houver essa alteração na frase, o que você vai ter que fazer? Você tem que modificar a conjugação verbal. Beleza? Pergunta sobre isso? Não? Tá, adiante. Olha só. Final. Dá a ideia de finalidade. Então, coloca lá alguns exemplos. Para que, a fim de que, e a palavra por quê. Veja como é escrito esse a fim de que. Separado. De vez em quando aparece na prova e a banca, ó, junta. E se juntar, você já sabe que a frase vai ficar errada, tá? A fim de que é final, indica finalidade. Ele estudou a fim de que pudesse compreender a matéria. Ele leu o conteúdo para que pudesse entender. Ele torceu porque seu time vencesse. Tá? A ideia de finalidade. Beleza? Proporcional. A ideia aqui é de proporção, claro, né? Olha esses exemplos aqui, ó. À medida que, com acento grave indicativo de crase. Com acento grave, hein? À medida que. E o certo é à medida que, e não à medida em que. É à medida que, só. À medida que estudava gramática, aprendia novos conceitos. Outro exemplo aqui, ó. A proporção que. A proporção que lia o livro, descobriu uma nova história. Outro exemplo. Quanto mais. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Esse é um ditado antigo. Muito bem, então aqui a ideia de proporção. Como é que isso cai na prova? Bem desse jeito. Ou pedindo para você, se aqui tem acento grave indicativo de crase, que deu uma questão de crase que não tem nada a ver com isso, ou pede para você identificar que o sentido dessa expressão é o sentido de proporção. Mas se você olhar para uma expressão escrita assim, ó, a proporção que, e não souber identificar que isso é proporção, você pode ir embora. Você pode ir embora. Se tiver a palavra proporção e você não souber que é uma proporção, você não sabe nem o que você está fazendo no mundo. Não, pode entregar mesmo. Tá? Pode entregar, porque daí não dá. Se não souber... É que tem gente que procura cabelo em ovo, né? O cara fala assim, não, mas pode ser uma pegadinha. Uma vez caiu uma prova assim, ó, a palavra talvez confere para o período em que aparece o sentido de dúvida. Questão do CESP. Talvez, ideia de dúvida. Cara, o talvez é a palavra universal da dúvida. Quando você está em dúvida, você fala talvez. Teve gente que errou. Uma coisa que você aprende assim, nesse negócio de concurso público é que o mundo é grande. O mundo é grande. Por quê? Você não faz ideia do que as pessoas entendem do que você fala. Então, e principalmente com o português, o pessoal chega a cada conclusão nada a ver, que dá para se espantar. Muito bem. Temporal. Tá? Dá a ideia de quê? Chuva. Brincadeira. Dá a ideia de tempo.
Já ia colocar a palavra da ideia de temporal. Tornado. Vamos colocar ali, ideia de tempo. Então, posso colocar... isso aqui caiu numa prova esses dias, a palavra mal. Mal, você aprendeu na aula anterior que era um advérbio, né? Tipo, ele está mal. Depois da discussão, ele ficou mal, tá? Agora, esse mal aqui pode ser indicado no sentido de tempo. Por exemplo, mal começou a aula, os alunos foram embora. Esse mal está no sentido de quê? Logo que, ou no comecinho. Alguma coisa desse tipo. Então, mal pode ser uma conjunção com sentido temporal. Outra. Sempre que, ou, logo que, ou, assim que, etc. Tá? Bem, aqui nós temos então uma pequena tabela de conjunções. O que você vai fazer? Vai pegar essa tabela, vai escrever numa cartolina e vai colar lá na sua casa em algum lugar para você olhar todos os dias e memorizar esse negócio. Todos os dias, tá? É super importante você memorizar isso aqui. Quanto mais você memorizar, mais você aprende a usar, mais você lembra que esses elementos existem e melhor vai ser o seu desempenho na matéria de língua portuguesa. Beleza? Tá. Alguma pergunta ou dúvida sobre conjunção? Não? Então você viu que agora, desde o início da aula, a gente ficou falando só sobre conjunção. Chega disso, vamos para outra matéria agora. Agora eu falo sobre algumas matérias mais fáceis, tá? Antes de nós chegarmos à mais importante, depois da conjunção, que é a preposição. Coloca lá no seu material agora. Interjeição. O que é uma interjeição? Bem, primeiramente, você tem ali a definição de que interjeição é uma palavra invariável. Já tem uma pista. A interjeição é uma palavra que, sozinha, consegue exprimir um estado emotivo momentâneo, tá? Então ela exprime estado emotivo momentâneo. Beleza? Exprime estado emotivo momentâneo. Exemplo. Se você estiver caminhando na rua, tropeçar e bater o seu dedo na quina da calçada. Que palavra você fala? Ai. E se você tropeçar e bater de novo, você fala ais? Não. É tipo, nossa, que tá no plural, né? Ai, ais. Não. Porque a interjeição é uma palavra invariável. E toda interjeição que você usa, ela traduz um estado emotivo momentâneo, tá? Isso independentemente se você usar uma interjeição ou uma locução introjetiva ou interjeitiva. O que é uma locução introjetiva? Mais de uma palavra que significa isso. Então, assim, apesar de as pessoas não comentarem, e você não ter isso na gramática, os palavrões entram aqui. Tá? Então, quando você está lá dirigindo no trânsito, tá? E vai uma pessoa e te xinga, e você manda uma sentença, né? Uma sentença optativa. Vá fazer tal coisa, né? Então, essa expressão aparece como uma locução introjetiva. Quando você fala a expressão tipo que droga, ou que horrível, ou que legal, essas expressões têm mais de uma palavra, revela o seu estado emotivo momentâneo. É uma locução de interjeição. Existem algumas que são condicionadas, quer dizer, existe uma classificação de interjeição. Vamos pegar aqui algumas palavras, ó. Ai, ui, e veja que é sempre exclamativa. Agora, a palavra ai, pensa comigo, ela sempre significa dor? Não. Por quê?
porque pode ser um ai do tipo a pessoa bateu a mão e falou ai, tá doendo. Pode ser um ai do tipo admiração, ai, que legal isso, entendeu? Pode ser um ai do Sidney Magal, que é de empolgação, ai, no meio de uma música. Pode ser uma coisa desse tipo, assim como a palavra ui, que pode ser de espanto, tá? De susto, de dor, beleza? Então, aqui só 2 exemplos simples. Olha essa palavra aqui, ó, eita. Essa é uma interjeição também. Quer ver outra interjeição engraçada? Alô. Alô é uma interjeição. Bom dia, uma locução introjetiva, certo? Vamos pegar mais uma interjeição. Essa aqui, ó. Bravo. Beleza? Essa aqui, ó. Significa o que essa interjeição? Quando é que você usa a palavra bravo? Para ovacionar, né? Então, geralmente no final de um concerto, quando acabou tudo, tá? Você sabe que o concerto acabou porque o regente vai lá para você, na sua frente, e agradece. Só ali que acabou, tá? Enquanto ele não fizer isso, não acabou. Isso aconteceu aqui em Cascavel, numa situação muito anedótica, para quem não sabe. Alguém que não é de Cascavel? Alguém não é de Cascavel aqui? Todo mundo? Então, beleza. Você que está assistindo aí, certa vez aconteceu o seguinte em Cascavel. Veio a Orquestra de Cordas do Paraná para fazer uma apresentação no antigo Teatro Municipal. E a galera tava lá, pai, vou apresentar, né? E era grátis, imagina que o povo ia perder, né? Então, encheu. E a galera lá tocando. E o que aconteceu? Eles tocaram uma peça com 3 movimentos. Tá? Então, era um adágio, um allegro e um allegretto. Então, são 3 movimentos. De um movimento para o outro, o regente silencia os instrumentos para poder começar o outro movimento. Mas ele está aqui, ó. Ele está regendo aqui, silenciou, espera e volta. Ele não vira para você para agradecer. Ele só vira para você, então, ensinando agora, quando acabou a parada. Certo? Existe uma etiqueta dentro do teatro que é: não aplauda, a menos que acabe. Porque você pode estragar a música. Imagina, se o cara silenciou e a primeira nota do próximo movimento for uma nota um pianíssimo, assim, que é uma coisa muito suave, se você tiver que nem um louco aplaudindo, não vai dar pra ouvir. E foi o que aconteceu em Cascavel. A gente tava lá, eu tava lá assistindo, pai, então, pum, acabou o primeiro movimento, a hora que acabou, a galera, tinha gente assoviando, loucura. O regente, na maior educação, virou e fez assim, ó. Tipo, parem. Né? Ele deu a primeira letra. Aí foi pro segundo movimento, pá. Acabou o segundo movimento, o pessoal tinha entendido, mas um cidadão desinformado acho que chegou depois. Ele tava sozinho na ponta do teatro, assim, a hora que acabou o movimento, ele sozinho. Êêê! O regente virou pra ele e fez o quê? Aí chegou o fim do movimento, a alegreto, acabou a parada, pum! Na hora que acabou, o regente estava aqui. Ninguém fez nada. Daí, a hora que ninguém fez nada, eu pensei, meu, que vergonha, tava no fundo. Daí começaram a aplaudir. Mas isso já aconteceu aqui, é muito engraçado. Esse bravo aqui, ó, é o que a galera falava para ovacionar, para você dizer que foi uma coisa muito boa, para você elogiar por meio de uma interjeição. Então a interjeição é uma palavra ou uma sequência pequena de palavras de uma maneira exclamativa que é capaz de comunicar uma frase inteira. Do tipo, bravo significa muito bom isso que você acabou de fazer. É alguma coisa desse tipo, beleza? Tá, interjeição. Vamos colocar exemplo agora de algumas locuções. Locução interjeitiva ou introjetiva. Tá? Esses 2 nomes podem aparecer. Olha lá. Que coisa! Ou minha nossa.
Nós temos uma aqui em Cascavel que é capaz. Capaz. A pessoa fala quando está admirado, assim, não acredita muito no que está falando. Você começa a contar um negócio, a pessoa fala capaz. Capaz é uma interjeição. Beleza? Muito bem. Então, isso aqui, gente, é protocolar. Por que protocolar? Porque eu quero que você saiba o que é uma interjeição. Vamos agora à explicação com relação a questões. Quantas questões sobre interjeição nós temos em prova? Quase zero. A probabilidade é de, sei lá, 0,1% de aparecer uma questão de interjeição. Apesar de ser o assunto mais fácil de estudar, né? Vocês estão com o material aí em mãos? Olha só. Depois, ô louco, é muita emoção. Olha só. Depois dessa parte da interjeição, nós temos ali, ó, a parte dos numerais. Dentro dos numerais, eu vou querer que vocês destaquem algumas coisas aqui. Eu vou passar no quadro só uma especificação a respeito da classificação deles. Essa tabela é uma coisa que você tem que ler em casa, com calma, para você ver como é a grafia dos numerais, tá? Que é uma coisa também que cai pouco em relação às outras classes. Dê uma olhadinha ali. Então vamos começar aqui, ó, falando sobre numeral. Numeral é uma palavra que pode ser empregada para dar uma ideia de quantidade, para dar uma ideia de posição, de multiplicação, ou de fração. E por isso, cada classificação tem um nome. Por exemplo, quantidade nós chamamos de numeral cardinal. Posição, numeral ordinal. Multiplicação, evidentemente é o numeral multiplicativo. E fração, numeral fracionário. Ok? Pergunto para você. O numeral 16, tá certo ou errado? E 17? Certo ou errado? Se aparecesse numa prova assim, ó, assinale a palavra que está grafada incorretamente. Tivesse lá 16 e 17. Você marcaria essas? Marcaria, porque parece que está errado, né? E não está. São duas formas aceitáveis para 16 e 17, 16 e 17. Aí você fala, por que isso é aceitável? Isso não é um erro? Não, a gente tem que pensar de onde veio. Não é uma soma de 10 com 6 e 10 com 7? 17, 16, 17. Isso tem a ver com a formação da nossa língua. Quando nós estávamos num período de transição do português de Portugal antigo para o português brasileiro contemporâneo, algumas vogais foram se alterando. Isso é uma coisa muito comum na língua. Então, alguns dicionários preservam essas formas arcaicas. Por isso que, por mais que não seja usual, não é errado. Mesma coisa você fala a palavra pola. Ele caminhava pola calçada. Ou pera, ele caminhava pera esquina quando o carro passou por cima. Parece estranho falar pera esquina, mas só parece, é uma forma correta. Tá? É uma forma correta. E é uma forma que já foi privilegiada no português. Entende? Então, assim, nem sempre aquilo que parecer estranho aos seus ouvidos vai ser uma coisa incorreta. Ó, numeral cardinal. Vocês têm ali na tabelinha que eu coloquei para vocês o algarismo e ali os cardinais. 1, 2, 3, 4, papapá, lá na frente começa a ficar interessante, tá? 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. O numeral cardinal é o mais fácil de falar. Geralmente você coloca uma conjunção e, tá? Entre a dezena e a unidade. Então, 16,
tá? 20E1, entendeu? Geralmente você coloca ali, 20E2, 230, você coloca entre a centena e a dezena uma conjunção, beleza? Tá, agora eu quero que vocês olhem bem a tabela dos ordinais. Isso é uma coisa que me chama a atenção e isso é uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho. Então olha lá, ordinais, vamos só dar uma olhada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, até aqui tá fácil. Depois, 1/10 ou 11º, duodécimo, 12º, 13º, 14º, quinto, sexto, papapá, vai ter lá 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º. Atualmente existe uma outra maneira de escrever essa palavra que é sem esse P. 70º, tá? Por que que existe essa maneira de escrever agora essa palavra? Em razão do novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico, que vigora, né, desde o início de 2016 como única forma aceitável, tem na sua base o seguinte fato gramatical. Palavras em que o encontro consonantal P e T, C e T não é pronunciado, você pode retirar essas letras. Então, na verdade, no português brasileiro nós falamos 70º, mas a forma correta seria só 70º. Essa seria a maneira de falar a palavra. É por isso que você pode escrever com o P ou sem o P. Esse P seria mudo na forma original. Por exemplo, a palavra objetivo. Sabe a palavra objetivo? Nós escrevemos sem um C nela, né? No português de Portugal eles escreviam objetivo, mas pronunciavam objetivo, do mesmo modo. É o mesmo caso aqui. Agora, eu quero que vocês destaquem o do 80, que é o 80º. De todos os numerais, o que mais aparece em prova de concurso público por causa da dificuldade escrita é 80º. Geralmente ele aparece 80º. E não é 80º. Essa é a forma correta. 90º, centésimo, olha lá agora. Duzentésimo, tricentésimo, quadrigentésimo, olha a diferença, quadrigentésimo para quadragésimo. Quingentésimo, é assim que se pronuncia, quingentésimo. Então, se você disser, eu fiz um concurso e fiquei em 500, tá errado. Eu fiquei em quingentésimo, ou eliminado. Depende também da quantidade de vagas, né? Seiscentésimo, septigentésimo, octigentésimo, nongentésimo. Esse aqui parece que é muito nojento, né? Nongentésimo. Milésimo, 10 milésimos, 100 milésimos, milionésimo, bilionésimo, trilionésimo. Beleza? E ali vocês têm depois o caso dos multiplicativos, dos fracionários e alguns coletivos, numerais coletivos. Isso que é interessante. Dá uma olhadinha ali na tabela dos coletivos. Dueto ou dupla são numerais. Tá? Ambos, a palavra ambos é um numeral também. Trio, quarteto, quinteto, sexteto, novena, dezena ou década, dúzia, lá na frente, centena e milhar, tá? Essas seriam as formas de coletivos, segundo alguns princípios básicos da gramática. Ali no 700, septigentésimo, ele também tira o P? Sim, mesmo caso. É igual ao multiplicativo, de séptuplo. É o mesmo caso dos 700 ali. E você falar, por exemplo, a palavra séptuplo. Né? É correto falar sétuplo, sem o P. Também, né? Porque antigamente a palavra sétimo, assim, é escrito assim. Nós falamos sétimo. Lá em Portugal, sétimo. Não sei se você percebe que esse P aqui, ele já foi pronunciado em algum momento da língua.
Já foi pronunciado, mas a tendência dele é fazer o quê? É fechar. Tanto que se você quiser falar sétimo, você pode falar. Agora é só você tentar começar a falar isso mais rapidamente. Sétimo, 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 sétimo. Viu? O P já desaparece. E assim funciona com a língua. O que dá mais trabalho? Falar sétimo ou sétimo? E toda língua possui um princípio, que é o princípio da economia linguística. Então você economiza fonema, você economiza pedaços de palavra, tá? E por isso que os vocábulos vão se formando e vão se atualizando. Beleza? Vai dizer que não existe coisa melhor do que estudar a língua portuguesa esse horário. Né? Você está fazendo o que em casa agora? Vendo série? E você que está em casa aí, você está fazendo o quê? Você está vendo aula e vendo série ao lado? Não pode fazer isso, cara. Tá? Se caísse alguma coisa sobre série, já pensou no edital lá? Aparecer língua portuguesa, redação oficial, raciocínio lógico, Breaking Bad. Ia ser massa, o cara ia fazer perguntas sobre o enredo. Pelo menos o cara ia se dar o trabalho de estudar essa parada. Próxima matéria. Coloca lá agora preposição. Tudo que eu falei de interjeição numeral, coisa que não cai, é mais tranquilo, de preposição é o contrário. Preposição cai tudo, tá? Preposição é uma coisa muito importante, tanto que você não pode aparecer na próxima aula se você não tiver memorizado as preposições. Coloca lá, preposição. Vamos começar do básico, tá? Primeira informação. Preposição é uma palavra invariável. Professor, que chato você fica falando palavra invariável. É porque isso aqui vai contar lá na frente na matéria de concordância. Por isso que você tem que saber essa informação agora. Preposição é uma palavra invariável. É uma palavra que também tem função de conectivo. Não sei se vocês repararam, mas de acordo com aquilo que eu falei agora há pouco, este C aqui também cai. Né? Então você também pode falar o quê? Conectivo. Conectivo. Você quer ver um outro exemplo de palavra que cai? Olha só. Cai. Só que daí o que acontece? Quando o pessoal falou dessa regra aqui para essa palavra, alguém disse, não dá para tirar, porque existe uma diferença de nervo óptico e nervo óptico, né? Um é do olho, outro é do ouvido. Então, se você fizer essa troca aqui, ó, dá uma confusão na cabeça do cara. Então, não pode. Outra coisa, isso aqui é o que vocês vão achar mais louco de tudo. Esse P aqui, em Portugal, não usam mais. Lá em Portugal eles falam recessão. Tipo, dirige-se à recessão da empresa, não recepção. Que loucura, né? E já está sendo usado lá mesmo, desde quando formalizaram o acordo ortográfico. Não, sabe por quê? Porque nesse caso você pronuncia as duas letras, obrigatoriamente, né? E também que tem uma explicação, né? Do adjetivo, o ad é uma preposição latina. Então é como se fosse um prefixo que forma uma nova palavra. Muito bem. Então aqui, ó, função de conectivo, serve para ligar coisas, tá? E aqui o que é importante é a conexão tem a ver com um fenômeno que nós chamamos de regência. A preposição é o conectivo da regência. Isso é super importante. Professor, eu não lembro o que é regência. Vou te explicar, porque isso aparece em muitos editais. É uma coisa muito, muito incidente. Então, a regência, na realidade, é o estudo da relação entre as palavras e os seus possíveis complementos,
tá? Estudo da palavra e do possível complemento. Se vai haver uma complementação ou não. Existem duas naturezas de regência. Uma regência que é chamada de regência verbal e outra regência que é chamada de regência nominal. Mas elas consistem na mesma coisa em suma, que é o seguinte: uma frase é como se fosse uma festa. Algumas palavras vão para a festa sozinhas. Outras palavras, quando aparecerem na festa, elas terão que chamar alguém. Elas não virão para a festa da frase, para o baile, desacompanhadas. Isso se chama regência. Não entendi, então vou te mostrar agora. Regência verbal é a relação entre o verbo e suas formas de complemento ou adjunto. Então veja o exemplo aqui, olha só. Marina não gosta de pizza. Tá? O que nós temos aqui? Temos um ser de outro planeta. Porque pizza é uma das melhores coisas do mundo. Tá? Mas veja bem, senhores, a palavra de que está aqui é uma preposição. Isso a gente vai estudar daqui a pouquinho na classificação. Mas eu quero que vocês coloquem aqui, ó. Isso é uma preposição. Por que eu coloquei esta preposição ali? Porque a presença dela relaciona esses dois vocábulos. Gostar é um verbo, tá? É um verbo. E nesse sentido, que é o sentido de apreciar, de achar bom, achar gostoso, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então aquilo que eu quis dizer para você com o fato de eu ter um baile aqui, uma palavra não aparecer desacompanhada, é isso. O verbo gostar não aparece significando apreciar sem a palavra de. Porque quem gosta, gosta de. Se for no sentido de apreciar. Eu poderia falar assim, Marina gostou a pizza de abobrinha. Gostou a pizza. Dá para falar. Por que dá para falar? Porque tem outro sentido. O sentido pode ser de experimentar. Se alguém disser assim, ó, fiz um bolo, você poderia gostá-lo para mim? Gostar o bolo é experimentar. Mas ninguém vai falar isso para você. Assim, pô, nunca ouviu falar desse sentido? Pois é, existe, tá? Existe. Então, quando eu olho para cá e falo, essa preposição saiu do verbo gostar, e você chama esse verbo de verbo transitivo indireto, você está falando de regência verbal, tá? Outro exemplo, o verbo crer. Qual palavra vem junto com o verbo crer numa frase? Por exemplo, quem crê, crê em. Então dá para eu usar sem a palavra em? Não dá, porque é a regência do verbo. O verbo duvidar. Quem duvida, duvida de. Então isso é a regência chamada de regência verbal, tá? Então sempre que você tiver uma preposição, você vai ter que fazer uma análise para saber de onde ela está vindo na frase. Se a regência for nominal, a relação é diferente, não tem nada a ver com o verbo. A relação é a seguinte: de um substantivo, um adjetivo ou um advérbio e os seus possíveis complementos. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos para você poder entender. Olha só. A mulher tinha nojo de barata. Primeiro exemplo.
Segundo exemplo. Eu estou, saúde, apto ao trabalho. E o terceiro exemplo, com advérbio, ele reagiu contrariamente ao esperado. O que é que nós temos aqui? Veja bem. A mulher tinha nojo de barata. O que eu quero te explicar é essa preposição de, que está aqui, ela não está ali à toa. Ela apareceu ali porque ela foi convidada. Alguma palavra nessa frase convidou essa preposição. Que palavra foi essa? Foi a palavra nojo. Porque quem tem nojo de alguma coisa. Só que nojo não é um verbo. Nojo é o quê? Um substantivo. Então essa relação aqui, ó, é uma relação de que tipo? Uma relação de regência nominal. Ó, verbal é quando sai do verbo. Nominal é que saiu do substantivo. Olha aqui embaixo agora. Estou apto ao trabalho. A palavra apto é um adjetivo. Quem está apto a alguma coisa ou está apto para alguma coisa. Então essa preposição que está aqui, ó, saiu da palavra apto, regência nominal. Ele reagiu contrariamente ao esperado. Essa preposição a, em ao esperado, é proveniente da palavra contrariamente. Professor, não é proveniente do reagiu? Não. É da palavra contrariamente. Por quê? Porque a palavra contrariamente tem como raiz a palavra contrário. Aquilo que é contrário a. Então conserva a mesma regência. Então aqui, gente, essa é a primeira parte da explicação da matéria. Quando aparecer no seu edital regência verbal, regência nominal, é a presença ou não de preposições para ou manter a correção gramatical, ou manter o sentido da sentença, ou criar novos sentidos para uma frase. Beleza? Pergunta sobre isso aqui. Não? Tá, essa é só a apresentação. O que você vai fazer agora é anotar a classificação das preposições. Então, classificação. Preposição do tipo 1, coloque lá, preposições essenciais. Essas aqui você precisa memorizar, as preposições essenciais da língua. Eu vou colocar uma sigla que é para você anotar aí e viver, que é essa aqui. Aquidepst. Essa é a sigla das preposições essenciais, tá? Ela é uma coisa muito importante, tá? Ela é tão importante que eu tenho ela tatuada no braço. É a sigla das preposições essenciais, desse lado. A outra sigla importante que eu tenho é dos verbos de ligação, que está aqui. Mas a gente vai ver depois. Então, ó, tem que saber o porquê. Quais são as preposições essenciais? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Essas são as preposições da língua. Professor, como é que eu faço para memorizar? Leia. Não tem um outro esqueminha com uma musiquinha? Não. Não, porque se fosse uma musiquinha, eu seria cantor, não professor. Tá? Ai, que grosso! Tá? Não, mas é que sabe o que acontece? É o seguinte, eu já ouvi a música das preposições, que na realidade não é necessariamente uma música, mas se você esqueceu a melodia, você se lascou.
Tipo, veja bem, na hora da prova, você quer pensar, e agora, quais são as preposições? Vou lembrar a musiquinha. Você vai lembrar tudo, cara. Você vai lembrar de Catinguelê na hora, você vai lembrar de Olodum, mas você não vai lembrar a música das preposições. Então, o que você vai fazer? Você vai ler isso aqui 4 vezes por dia durante 7 dias, e daí você memoriza. Para você testar se você memorizou, depois desses 7 dias, lendo 4 vezes por dia, mas não é 4 vezes ao mesmo tempo, tipo, 1, 2, 3, 4. Não é assim. Uma de manhã, uma antes do almoço, uma depois do almoço, uma à noite, tá? Durante 7 dias. Não pode falhar. Se você parar na metade, você vai esquecer depois, tá? Mas faz assim, depois de você ter memorizado, você vai pegar uma prova qualquer de língua portuguesa, de qualquer banca, e o que você vai fazer? Circular todas as preposições que você achar ali no meio. É assim que você estuda morfologia. Saber se você sabe achar a palavra. Circula todas as preposições. Circule todos os adjetivos. Por exemplo, tem algum adjetivo aqui no quadro? Essenciais é um adjetivo, tá? Então, é isso que eu quero que vocês percebam, gente. A matéria de língua portuguesa, quando eu falo parece brincadeira, ela não é para ser estudada, é para ser vivida, porque o português está em volta de você o tempo inteiro. Tá? O tempo inteiro está lidando com a língua. Então você tem que ter a habilidade de pegar, por exemplo, sei lá, uma conta que você vai pagar e saber, isso é uma preposição, isso é um adjetivo, isso é um substantivo, isso é um verbo, que tipo de verbo é esse, tá? Em qualquer material linguístico, porque isso pode virar prova, pode virar questão. Faça isso com as preposições para você testar. Nem sempre o a vai ser uma preposição. Você já estudou comigo que o a pode ser um artigo. Já estudou que ele pode ser, você vai estudar depois que ele pode ser um pronome. Entendeu? Então você tem que saber, você tem que ter o discernimento para encontrar a classificação da palavra. E a melhor maneira é dentro de um texto. Olha só, agora que você já sabe que essas são as preposições essenciais, eu vou mostrar um pouquinho de uma coisa chamada de semântica da preposição. Tá? Semântica da preposição. Funciona assim. Semântica é tudo aquilo que tem a ver com o quê? Significado, com sentido, tá? Então a semântica da preposição é o sentido que a preposição ajuda a criar na frase em que aparece. Vou pegar um exemplo que eu sempre trabalho com os meus alunos, que é esse aqui, ó. José lutou, vou deixar uma lacuna, Pedro. E nós vamos criar sentidos diferentes pelo simples emprego de uma preposição aqui nessas frases. Então vocês vejam bem. Se eu disser para você, José lutou com Pedro, eles estavam do mesmo lado ou eles eram rivais? Pense bem. Estavam do mesmo lado, porque esse com indica companhia, tá? José lutou com Pedro, os dois estavam lá no mesmo time. Agora, José lutou contra Pedro. Aí eles eram o quê? Rivais. Vejam como nós falamos, na maior parte das vezes, isso aqui, querendo significar isso aqui. Tá? Isso é uma coisa muito curiosa, muito curiosa. Eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, você é responsável por aquilo que você fala, não por aquilo que a pessoa entende. Então, toda vez que você disser alguma coisa, a pessoa falar assim, mas você não disse isso, e você disser, eu quis dizer tal coisa, vem aquela ideia, você é responsável pelo que você fala. Então, não é o que você quis dizer, é o que você disse. Sempre, sempre. Tá? Então, vamos pegar outro exemplo. Com, contra. Olha esse aqui. Que é outra preposição. José lutou sem Pedro. O que significa essa frase? Você vê, essa é a conclusão mais lógica. Tá? Aliás, essa é a conclusão primeira, mas não é lógica. Porque quando eu falo
José lutou sem Pedro. A palavra sem não é uma palavra excludente? Ela está tirando alguém. Quem que ela está tirando? Pedro. Você sabe se tinha mais alguém? Não. Então como é que você conclui disso que ele lutou sozinho? Aí nós interpretamos demais. Interpretar demais quer dizer, você ultrapassa aquilo que o conteúdo proposicional, ou seja, aquilo que está escrito, permite entender. Veja, a frase é, José lutou sem Pedro. O que eu posso entender disso? Que José estava e que quem não estava? Pedro. Pronto, é isso que eu posso entender. Eu não consigo entender se havia mais pessoas ou menos pessoas. Entendeu? Tá. José lutou após Pedro. E agora? A palavra após está dando uma ideia de quê? De tempo, não é? Então, aqui não tem nada a ver com aquilo que nós falamos antes. Aqui é só uma ideia de posição temporal. José lutou por Pedro. O que significa isso? Pode ser no lugar dele ou o motivo de ele ter lutado. Então estava lá Pedro, levou uma voadora, o José ficou indignado, foi lá e lutou por Pedro. Ou era a vez de Pedro lutar, não pôde. Quem foi que lutou por ele? Entende? Então isso aqui, ó, isso é um pouco da semântica da preposição. Eu estou empregando preposições diferentes e chegando a sentidos diferentes. Agora eu vou mostrar para vocês como eu posso pegar a mesma preposição e chegar a sentidos diferentes. Olha só esses exemplos aqui. Meu Deus, cara, português é uma coisa muito legal. Morrer de fome. É sério, eu gosto mesmo de português. Eu acho que é uma coisa muito espetacular. Morrer de fome, sair de casa, chapa de ferro, viajar de... Mas é fácil. É fácil. Tá? Língua portuguesa é uma coisa fácil. Nós é que criamos esse bloqueio. Nós criamos as barreiras com o conteúdo. Em que momento você começa a criar a barreira com o conteúdo de língua portuguesa? Quando você percebe que a língua que você fala não é a mesma que você escreve. Aí começa uma barreira. Porque você pensa que a língua é uma coisa diferente. Tipo, então português é só para prova. Entende? Então se é uma coisa que é só para prova, qual é a relevância disso para a sua vida? Nenhuma. Até o dia que você assina um contrato que está escrito uma coisa que você não entendeu. Aí começa a fazer sentido. Ou quando você descobre num contrato uma parte que você não tinha visto antes e agora você vai cobrar da pessoa. Entendeu? Aí começa a fazer diferença. Quando as pessoas sabem manipular a linguagem, elas dominam o mundo. E veja, saber manipular a linguagem não significa saber necessariamente falar corretamente. Ó, eu posso dar essa mesma aula que estou dando para vocês, só usando o português padrão, sem nenhuma gíria, sem nenhuma expressão, sei lá, comendo um plural, qualquer coisa. Vocês iam sair da aula assim, ó, achando um porre, entendeu? E a minha aula não ia fazer sentido nenhum para vocês. A mesma coisa, como um líder político, pode se passar por burro, tá? Pode se passar por uma pessoa do povo para angariar mais votos. Quem você acha que tem mais impacto para quem elege? Aquele cara que vem e fala corretamente, perfeitamente com as preposições, com os vocábulos precisos, com os termos técnicos, ou aquela pessoa que vai falar de qualquer jeito que ela conseguir, porque é do jeito que a pessoa vai entender. Então, não quer dizer que a pessoa não saiba, ela sabe, e talvez ela saiba melhor do que outra pessoa, porque ela está manipulando a linguagem.
E é por isso que deveria ser mais importante o português para nós, porque ele é relevante. E veja, eu vou explicar isso aqui para vocês uma vez só. Eu não preciso te explicar isso mais do que uma vez. Só que você precisa ter curiosidade para olhar isso aqui em outras coisas. Então é por isso que é fácil. É fácil, só que você tem que se interessar pela parada. Ó, eu tenho a mesma preposição, que é a preposição de. Eu só coloquei 4 frases, daí para colocar diversas outras. Mas vamos lá. A banca examinadora vai pedir para você se essa preposição está empregada com o mesmo sentido. Aqui você vai dizer que não. Tá? São sentidos diferentes, apesar de ser a mesma preposição. Só que não é só isso que você tem que saber. Eu quero que você saiba descobrir o sentido. Então, quando eu falo morrer de fome, a preposição de dá uma ideia de que na frase? Se eu disser para você, João morreu de fome, Motivo. não é a causa? Causa, motivo, razão ou circunstância. Tá? Lembra do professor Girafales. Então, causa, motivo, razão, circunstância. Essa preposição de está dando a ideia de causa. Professor, achei que fosse fome que dava a ideia de causa. Não, fome é a especificação da causa. Eu poderia dizer, morreu de fome, de sede, de tédio, entendeu? O que dá a causa é a palavra de. Sair de casa. Veja, é isso aí, é origem, mas vamos tentar traduzir isso para um sentido mais concreto. É lugar, né? Lugar. Então a preposição de nessa frase está dando ideia de lugar. Na expressão chapa de ferro, esse de aqui está dando uma ideia do quê? Porque tem uma chapa, uma coisa, tá? De ferro. Esse de é não pode ser modo, porque para ser modo teria que incidir sobre um verbo. E aqui está sobre um substantivo. É composição, não é? Então, nesse caso é material. Então aqui a preposição de dá a ideia de material. Viajar de avião. Aí é dificuldade. Meio ou modo? Modo é voando. Como é que você voa ali? Com avião? Por um meio. Então, viajar de avião, de dá a ideia de meio. Vejam, isso é semântica da preposição. Eu tenho a mesma preposição com distintos sentidos. Aí agora, aquilo que eu falo para você, essa explicação, você entendeu? Você entendeu que a palavra de pode ter mais de um significado? Tá. Por que você não pega e não tenta fazer essa mesma análise com outras preposições? Por exemplo, a preposição a. Eu posso dizer para você, ele foi ao local, lugar. Ele foi a pé, e não de a pé, pelo amor de Deus. Ele foi a pé. Esse a pé é a ideia de quê? Não é de meio. Por qual é a diferença? Você não sobe no pé para ir. Tá? É de modo. Então, veja, é a mesma coisa. É o mesmo princípio analítico. Você tem que aplicar isso para as outras palavras. Então, o entendimento é extremamente fácil. Eu só preciso te explicar uma vez. Agora, você, como criatura, como cidadão, você vai ter que ler uma coisa e falar, olha que essa preposição A está dando esse sentido. Porque é isso que a banca cobra. É isso que vai aparecer na questão. A preposição de, na locução de fome, indica a causa da sentença. Correto. A preposição de, em viajar de avião, indica o meio. Correto. É isso que vocês têm que saber. Isso é uma coisa extremamente importante, tá? Outra coisa que costuma cair em prova, que eu quero que vocês vejam, é isso aqui, ó, é a relação da preposição com um pronome relativo, tá? Isso eventualmente aparece em prova. Olha só. A matéria de que gosto é gramática. A banca examinadora vem com uma ideia do tipo, a preposição de pode ser retirada da frase sem que com isso haja prejuízo para a correção gramatical para o sentido original da sentença.
tá? É só você parar para pensar. Tira daqui e vê como é que vai ficar a frase. A matéria que gosto é gramática. Isso parece certo? Parece, porque na fala nós comemos essa preposição. Mas por que nós comemos essa preposição? Justamente pela pressa em falar. Mas não deveria ser assim. Porque veja bem, o verbo gostar não é um verbo transitivo indireto? Ou seja, quem gosta, gosta de alguma coisa. Essa preposição de não foi convidada pelo verbo gostar? Ah, professor, mas pode convidar e vir para trás? Pode, quem que disse que não poderia? Tá? Pode. Isso aqui é o seguinte, eu tenho essa preposição que está relacionada com esse pronome relativo. Isso é uma coisa muito incidente em provas. Duas bancas se destacam nisso. Banca CESP, banca FCC. As questões são diferentes. O CESP costuma pedir para você se você pode retirar a preposição e de onde a preposição veio, associada ao verbo gostar. A banca FCC faz diferente. Ela coloca essa frase como comando da questão e coloca um destaque aqui embaixo. E pede para você, assinale dentre as sentenças abaixo aquela cuja lacuna seria corretamente completada pelo termo destacado na oração acima. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse de que e vai colocar em várias sentenças até que uma funcione. Por exemplo, isso aqui, ó. O problema, lacuna, me defendia, não era grave. Então você vai colocar em todas o de que até que em uma hora vai dar certo? Veja, o problema de que me defendia não era grave. Quem se defende, defende-se de alguma coisa. Entendeu? Essa é outra maneira de cobrarem o mesmo assunto que é preposição. Ficou claro? Pergunta sobre isso. Não? Beleza? Essas são as preposições essenciais que eu havia passado para vocês. Lembrem, memorizem isso aqui. Na mesma classificação, você vai colocar agora o tipo 2, que é o que nós chamamos de preposições 2, aqui ó, acidentais. O que é uma preposição acidental? Ela recebe esse nome porque é uma palavra que não era uma preposição. Ela não se comportava como preposição, ela até pertencia a outra classe, ela era outra coisa. E depois de um tempo ela começou a ser empregada como preposição e se transformou numa preposição. Ela não depende de regência, então. Não é uma palavra que convida, tá? Ela só aparece na frase se comportando como uma preposição. Exemplos: a palavra salvo, palavra exceto, mediante, a palavra menos, fora, a palavra conforme, a palavra segundo, coloca lá tirante e salvante. Todas essas palavras aqui nós podemos chamar de preposições acidentais. Por quê? Porque por algum acidente, tá? Por alguma maravilha do universo, elas começaram a se comportar como uma preposição. Professor, não entendi. Então vou te dar um exemplo. A palavra menos, tá? Menos. Onde foi que você viu essa palavra antes? Em que aula? Na outra aula que nós tivemos, em que eu falei para vocês que a palavra menos era um advérbio. É um advérbio de quê? Por exemplo, João estudou menos. De intensidade. Advérbio de intensidade, tá? Ele ganhou menos. Intensidade. Agora, se a frase for assim, vamos colocar aqui, ó. Todos foram para a praia, vírgula. Menos você, bestão. Tá aqui, ó. Nessa frase, a palavra menos. É aí que eu te pergunto. Tá dando uma ideia de intensidade? Claro que não. O que ela está fazendo? Ela não está excluindo a palavra você? Agora veja,
A palavra menos ela está do lado da palavra você. A palavra você é um pronome. Então, nem estava ao lado de uma palavra que seria para a referência de um advérbio. Por isso que ela mudou de classe. Ela mudou, ela virou outra coisa. Aqui ela virou uma coisa que a gente chama de preposição acidental. Por acidente, ela veio parar aqui e virou uma preposição. Tá? Então, todos foram para a praia, menos você. Exceto você, salvo você, fora você. Dá na mesma. Trabalho acadêmico. Quem já teve que fazer trabalho acadêmico? Artigo científico, por exemplo, tem que escrever isso na sua vida. Se você já teve que fazer isso, você sabe que você tinha que colocar citação. Porque trabalho bom é trabalho que tem citação. Aí você coloca lá, segundo fulano de tal e a data. Tá? Essa palavra segundo, ao lado do substantivo, é uma preposição acidental. Se eu dissesse, segundo fulano de tal ensinou, ó, e veio um verbo junto, aí vai ser uma conjunção. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Para ser conjunção, tem que ter o verbo próximo. Para ser uma preposição acidental, o que é que tem que ter ao lado? Um substantivo ou um pronome. Tá? Um substantivo ou um pronome. Professor, essas aqui eu nunca ouvi falar. Tirante e salvante. Salvante é a mesma coisa que salvo, tá? Então, salvo engano, salvante engano, beleza, mesma coisa. Só que salvante é uma forma um pouco mais antiga que é o particípio presente do verbo salvar. Tirante, as pessoas não costumam falar assim, elas falam assim, ó, todos acertaram a questão tirando eu. Mas não é tirando, é tirante, tá? Então, todos acertaram a questão tirante eu, é assim que se fala. Não tirando eu. Beleza? Perguntas até aqui? Não? Coloque o último item sobre preposição agora no seu material. Escreva lá. Locução prepositiva. Locução prepositiva. É uma locução de preposição. Como é que você sabe que uma expressão é uma locução prepositiva? Porque ela começa e termina com uma preposição essencial, tá? Então vamos pegar exemplos aqui, ó. À beira de, à mercê de, à custa de. E o certo é à custa de, e não às custas de. Então a gente fala, ah, ele vive às custas de... Tá errado. É à custa de. Outro aqui, ó. A fim de... Ó, eu não coloquei o quê? Só coloquei a fim de. Aqui é uma locução prepositiva, com sentido de finalidade. A partir de... Mesma coisa. Isso é uma locução prepositiva. Vocês perceberam que eu não coloquei acento grave indicativo de crase ali? Por que nós não colocamos o acento grave em a partir de e a fim de? Isso é uma coisa que pode aparecer em prova. Isso mesmo. Tá? A primeira explicação é a seguinte. A palavra partir é um verbo. Verbo é uma ação, diante de ação, crase é marcação. A fim de, a palavra fim é uma palavra masculina. Diante de masculino, crase é pepino. Então não tem acento grave. Beleza? Isso é locução prepositiva. Professor, a gente vai ter aula de crase? Claro que vai. E daí quando tiver aula de crase vai poder estudar isso. Pega o material de vocês para que nós possamos ver ali os últimos detalhes sobre preposição, tá? O que nós temos que observar ainda, antes de encerrar, vocês têm ali duas questões comentadas, e a última coisa é uma tabela de contração, que eu coloquei ali para vocês, tá? Tabela de contração. O que é uma contração? Eu estou juntando duas ou mais palavras em uma palavra só. Tá lá na última parte do material. Tabela de contração.
Vou mostrar para vocês como é que nós fazemos isso. Aqui é a contração da preposição com artigo. Ela também pode se contrair com pronome, tá? Mas aqui eu vou só demonstrar a contração da preposição com artigo. Ó, preposições principais que contraem: a, de, em, per e por. E os artigos aqui agora: o, a, os, as. Esses são os definidos. Os indefinidos: saúde, uma, uns e umas. Beleza. Vamos fechar aqui agora e preencher a contração para poder explicar como é que isso funciona. Olha que tabela caprichada. Proporcional. Então, olha só. Contraindo a preposição a com artigo ou, o resultado vai ser o quê? Ao. Contraindo a preposição a com artigo a com acento grave indicativo de crase. Não é para falar acraseado nem a com crase. É a com acento grave indicativo de crase. Tem que falar assim. Contraindo a com os, aos. A com as com acento grave indicativo de crase. Dá para contrair a com um? Não. Então não tem uma palavra em que eu contraia a com um. Mas eu posso falar, ele fez referência a um caso genérico. Tá? Isso pode falar. O que não dá para fazer é contrair a palavra. Então aqui, ó, contração com os indefinidos, não há, não existe. Contração da preposição de com artigo o. Do, da, dos, das. Com a palavra um agora, fica assim, ó. Dum, depois, duma, aí, duns e dumas. Professor, tá certo falar duma? Claro que tá. Preposição de com artigo uma, sem problema. Tá? De uma vez, tá? De uma só vez, ele ganhou 3 prêmios. Duma, de mais uma, sem problema. Está errado falar de uma vez? Não, não está errado. Pode falar de uma vez, sem problema. É que quando você fala duma, você contrai. Em mais o, no. Em mais a, na, depois. Nos, nas, daí. Num, numa, nuns, numas. Não existe a preposição ni, tá? Apesar de muita gente falar, ele bateu em mim. Não existe, tá errado. Tá, é em mim. Ni tá fora. Per mais o. Como é que vai ser? Pelo. Pela, pelos, pelas. Com os indefinidos não há contração. Por mais o. Polo, pola, polos, polas. E os indefinidos não existem. Beleza? Essa é a tabela com algumas contrações da preposição com o artigo. É bom anotar, é bom entender para que serve isso aí, porque isso ajuda bastante. Pergunta sobre isso aqui. Não? Professor, uma vez eu estudei e o meu professor de ensino médio, do ensino fundamental, me falou que pelo era a soma de por mais o. Alguém já ouviu isso? Tá, então, veja bem. Se o cara disse que por mais o dá pelo, ele é um mágico. Porque ele conseguiu transformar esse o em e. Não faz sentido, tá? O que acontece é per mais o virar pelo. E tem uma explicação para isso. Falem a palavra per. Pense aí, fale a palavra per.
Você pode falar também na nossa forma de registro interiorana, né? Per. Ah, tá bom, tá valendo. Se você falar per ou per, dependendo da região que você tiver, ou per, enfim, termina com R, tá? Qualquer R que você estiver realizando, vamos pensar no nosso R que as pessoas chamam de R caipira, mas é chamado de R retroflexo. Você vira a ponta da língua para trás, tá? Fica aí a dica para você que é de outra região e diz que não consegue fazer esse R, mentira, só vira a ponta da língua para trás que funciona. Então, per. Quando você vira a ponta da língua para trás, por onde sai o ar? Pelo lado da boca. Pode analisar. Assim como se você dissesse per, a língua vibra, né? Que é uma vibrante múltipla, mas o ar sai pelas laterais, tá? Agora fale a palavra pelo. Veja bem quando você está realizando o L, onde é que está saindo o ar? Ao lado. E a sua língua está escorada um pouquinho atrás dos dentes, né? O L é uma consoante líquida, chamada de língua dental, dependendo da realização, língua alveolar. Elas são produzidas na mesma região. É por isso que o R facilmente é trocado pelo L na evolução dos vocábulos, tá? Então, R pelo L, justificável. O pelo E, aqui, injustificável. Beleza? Nessa formação aqui. Beleza? Muito bem, gente. Nós finalizamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela presença e pela paciência de vocês por terem ficado aqui e ficarem me ouvindo até o fim da aula. Tá? Vamos em paz e que a gramática nos acompanhe. Até a nossa próxima aula. Amanhã.